Olá, boa noite a todos e todas que estão aqui nessa palestra online do 16º Salão de Artes de Joinville. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Queria agradecer a Mabel, presidente da Associação dos Amigos da Casa da Cultura, ao Franzói, idealizador desse projeto. E esse é um projeto super importante para Joinville, para Santa Catarina e a nível nacional. Retomando as atividades do salão, que é um salão tão importante no nacional, e que é o Salão dos Novos. Qual que é a intenção hoje com vocês aqui, né? Primeiro, eu queria falar sobre a seleção do salão, para a gente começar. Essa é uma conversa rápida, eu vou falar sobre planejamento de carreira, somente pensando a partir de um planejamento que eu fiz dos últimos 10 anos de carreira. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de citar a seleção, porque eu fiz parte da seleção do salão, e alguns pontos que me chamaram a atenção nesse salão. Primeiro, sobre a questão de você... O salão pedia para você enviar 3 obras, ok. Mas tinha artistas que enviou 3 obras, 2 obras, 1 obra, não precisava ter portfólio, não é exigente ter portfólio, mas... Quando você envia uma obra, vamos dizer, uma pintura, e essa pintura tem detalhes, você precisa colocar para quem está estudando esses detalhes, porque senão não tem como eu olhar uma grande foto e não perceber as nuances, o seu traço na pintura. Outra coisa, se você faz uma escultura sonora, eu preciso ver o vídeo dessa escultura sonora. Se você for fazer uma performance, eu preciso ver a performance ou a estrutura da performance, se é inédita. Então, teve alguns erros muito graves dos artistas, mesmo que sejam iniciantes, mas é por isso que eu estou falando com vocês, de apresentação de trabalhos. Né? É um salão de novos? Sim, é um salão de novos. Mas hoje a gente tem grandes ferramentas em redes sociais, de pesquisa, que você possa formular um pequeno dossiê sobre o seu trabalho. Então, uma outra coisa que eu queria salientar, todos os artistas que eu fiquei com dúvidas sobre as temáticas que esse artista estava tratando, eu fui na rede social. Eu fui na rede social desse artista verificar qual é a sua etnia, seu gênero, o que ele quer dizer com a pesquisa, se a pesquisa batia com o que é o seu viver. Então, o que eu estou falando isso, por quê? A sua rede social virou uma extensão do seu portfólio. Então, e é muito importante você manter uma rede social se você quer ter um artista falando sobre os seus trabalhos. Se você quiser ter uma rede social com a sua família, você tem uma outra rede social com a sua família. Mas se você coloca uma rede social que eu possa pesquisar, eu quero ver os seus trabalhos. É bem assim. E pode ser que eu não tenha tanto tempo para pesquisar seus trabalhos. Então, é muito importante que seja claro as informações. Não só do que você quer para o salão de artes, ou um edital, como na rede social. Então, pense sobre isso quando você postar essas coisas na rede social. Se é uma rede social falando sobre os seus trabalhos ou uma rede social mista. Então, deixa essa rede social mista para a sua família, para os seus amigos. E tem uma rede social profissional sobre os seus trabalhos. Essa seria uma pequena introdução, acho, sobre o salão. Tinha grandes artistas de vários lugares do Brasil, então é um salão super importante. Mapeamos o Brasil, adorei os trabalhos. Acredito que tenha futuramente esses colegas que estão em Joinville, que estão novos, esperam estar dividindo grandes exposições, paredes em grandes locais. E para os artistas que não foram selecionados, qual é a minha dica? Vá ao salão, veja a exposição, ou depois veja o catálogo com o texto da curadora Juliana Crispi e do Franzói, e pense o que o seu trabalho faltou para estar nesse salão. Uma coisa que eu faço muito quando eu não passo no edital receber a informação e no outro dia ir analisar o que eu escrevi ou o que eu propus para aquele edital.
E sempre quando eu olho, eu poderia ter melhorado mais, poderia ter enfatizado mais uma questão. Toda vez que você faz uma apresentação que é muito rápida, sem respiro, né, sem poder se distanciar da sua obra, com certeza vai ter erros, né, vai ter melhorias, vai ter coisas que você poderia somar a mais aqui. Então, isso acho que poderia ser a nossa pequena introdução para essa palestra que é sobre planejamento de carreira. Eu aqui me apresentar, sou Sérgio Adriano H, visual, performance pesquisador, sou homem preto, de barba branca, tô de blazer azul, camisa branca, tenho 25 anos de arte, sou formado em artes visuais pela Univille, Joinville, fiz mestrado em filosofia em São Paulo, Faculdade de São Bento, tenho mais de 20 exposições, mais de 40 prêmios, e estou em mais de 21 acervos, incluindo o MAN, de São Paulo, o MAN da Bahia, o MAC de São Paulo, o MAC da Bahia, o MAR do Rio, e agora estou entrando para o Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. No MASC de Santa Catarina também estou. Então, esse é um pouco do meu apanhado. E o que eu quero apresentar para vocês hoje, agora, é de como que esse homem negro nascido em Joinville, que foi dito para ele que a arte não era para ele, né? Foi isso que eu ouvi quando eu comecei a estudar, exatamente onde tem o salão, que está acontecendo agora na Casa da Cultura, de um colega. Como esse homem que não tinha nada a ver com arte, se transformou nesse artista. Então, é um pouco disso o nosso apanhado agora. E eu gostaria que vocês começar a apresentação e a gente vai fazendo essa provocação aqui e encaminhando para as nossas falas. Então, eu já falei sobre o salão, já agradeci, espero que muita gente aproveite esse momento para pensar sobre o seu planejamento de carreira. É algo que eu nunca tive, nunca pensei, e eu apliquei nos últimos 10 anos. E o que eu vou falar para vocês agora é o que eu fiz nos últimos 10 anos, de 2013 a 2023, e de como que aconteceu isso. Então, o que eu sujo? É uma sugestão para vocês. Se vocês tiverem caneta aí, anotem. Coloque seu nome, a data de hoje, né? E aí, coloque embaixo qual é o seu sonho em artes. O que você pensa em artes? Qual é o seu sonho? Seu grande sonho? Eu não cheguei no meu grande sonho ainda. Eu tenho alguns, mas ainda não cheguei no meu grande sonho. Então, coloque aí qual é o seu grande sonho. E depois, mais embaixo desse grande sonho, deixa um espaço vago. E depois você coloque metas. Aí, curta, deixa um espaço. Média, deixa um espaço. E longa. Ok? A gente vai retomar esse método no final. E é exatamente esse planejamento, esse papel que você está vendo aqui na tela, esse planejamento que eu usei para mim. Então, essa é uma metodologia que eu uso. Também eu uso para fazer planejamento de carreira. Agora, é um assunto que a Rafaela Jimenez, que é uma artista, e eu, no Arte 8, a gente dá planejamento de carreira e a gente usa esse material. Então, você está tendo acesso ao material que nós usamos. Agora, vamos pensar juntos, né? Qual é o caminho que o artista pode percorrer dentro das artes visuais? Você pode ser em artes visuais. E aqui, em específico, falando com os artistas visuais. Né? Agora, pensando para você, que você diz, quero ser um artista visual. Ok. Mas qual é a profundidade de artista visual que você quer ser? Nós estamos vendo aqui na tela, compartilhando com vocês, é Camboriú. Camboriú tem os prédios mais altos da América Latina. Dos 10 mais altos da América Latina, 7 estão em Camboriú. Mas por que Camboriú pode fazer prédios tão altos assim? Porque o chão é sólido, a base é sólida, é rocha. E eu queria fazer um comparativo com você. Se você quer ser um artista local, a base não precisa ser sólida. Se você quiser ser um artista estadual, municipal, regional, tem que começar a fazer uma base sólida.
Se você quiser ser um artista nacional, tem que ser muito sólido. E para você ser um artista internacional, você tem que ser mais sólido ainda a sua base. Então é isso. Quando você pensar em ser um artista, você tem que pensar o seguinte: quanto eu estou disposto a me dedicar efetivamente, a quantos andares vou conseguir construir com minha base. Então lembre disso, lembre dessa metáfora aqui, sobre esses prédios de Camboriú, Balneário Camboriú, e para você fazer a sua base sólida para você ser um grande artista. O artista contemporâneo hoje, ele é um gerenciador da sua própria carreira. Ele faz, além de produzir sua carreira, né, ele faz articulação, ele faz envio de obra, recebe obra, fala com o curador, faz até release. E é isso um pouco que a gente vai falar hoje. Mas, essencialmente, efetivamente, é você que faz o gerenciamento da sua carreira. Não delegue isso a uma outra pessoa. Comece a pensar sobre isso. Aqui, dividido com você, o Agnaldo Farias. Anote aí, por favor. Agnaldo Farias é um grande curador. E eu tive a oportunidade, em 2011, de estar com ele no Rumos, Artes Visuais, do Itaú Cultural. Era um projeto que mapeava todo o Brasil e selecionava 45 artistas. E a Priscila dos Anjos, comigo, fomos selecionados, com o Grupo PS, e a gente veio expor em São Paulo, no Itaú Cultural daqui. E numa palestra reservada só para os artistas, o Agnaldo Farias falou que todo artista precisava de planejamento de carreira. Isso em 2011. E eu saí dessa palestra e comecei a pesquisar se existia isso, planejamento de carreira para artista. E descobri que não existia. E aí eu fui criar um planejamento de carreira para mim. Resolvi fazer um planejamento de carreira para mim. E aí, como que eu pensei esse planejamento, né? Em 2011 a 2013, eu planejei, pesquisei o que era o mercado, como funcionava o mercado, que consolidava um artista, e aí eu criei um plano para mim, que é esse plano de carreira que está apresentado aqui. E eu vou ler para vocês, que está bem pequenininho. O que eu pensei para mim, né? Vim para São Paulo, me mudei para São Paulo, eu vivi em Joinville, e resolvi morar em São Paulo. E aí, nessa mudança para São Paulo, o que eu pensei inicialmente? Eu pensei que precisava ganhar corpo intelectual. E como eu faria isso? Com cursos livres, né? Curso, desenho, pintura, outras técnicas, ao mesmo tempo acompanhamento, né? Com curadores. Aí eu resolvi fazer mestrado em filosofia, que eu estava pesquisando, o meu trabalho questiona a verdade apresentada, a história é uma verdade apresentada, né? Então, a minha base de pesquisa é essa, e é por isso eu fui fazer um mestrado em filosofia. E fui fazer bastante residência artística, e é você encontrar outros artistas e dialogar sobre artes. Depois dessa etapa, eu comecei a ver. Isso não é uma coisa reta, mas é assim que eu coloquei como meta, mas elas são camadas, né? Então, enquanto que eu fazia residência, fazia exposição, mas depois eu pensei em fazer exposições, conhecer curadores e bienais. E depois eu tive que ganhar prêmios, entrar para acervos, entrar para o mercado de artes. Então foi assim que eu pensei a minha carreira em artes, né? Pensando todo um contexto para entrar para o mercado. E a partir disso, eu coloquei algumas coisas. Comecei a fazer o planejamento baseado em organização, persistência e disciplina. Todo que você quiser fazer alguma coisa, o seu planejamento requer organização, persistência e disciplina. Básico. Se você não está afim de ir para o ateliê hoje, não importa. Vá para o seu ateliê, mesmo que você vá lá para limpar. É disciplina. Eu não estou afim de produzir. Então vai pesquisar, abre um livro, pesquise. Eu trabalho de segunda a sábado. Domingo agora eu estou de descanso, mas já trabalhei de segunda a segunda. Como eu estou no período de descanso por causa da minha exposição, eu trabalho de segunda a sábado e tenho as minhas horas por dia que eu tenho que ir no ateliê ou pesquisar. Então faz parte dessa organização, o que você vai pesquisar, o que você vai pintar, enfim, a persistência, porque assim, é muito difícil o mercado de artes, é muito difícil você manter artes. Essa é a questão. Virar artista é fácil, mas se manter artista é difícil.
e disciplina, né? Então, e aí tem, com isso, qual é as metas, como eu falei para você? Você tem que precisar de metas curtas, médias e longas. Por que as curtas? As curtas vão te fazer chegar nas médias, e as médias te fazem chegar nas longas. Porque se você só tiver metas longas, você não consegue, você desiste. E como que é para uma meta curta, Sérgio? De um ano. Uma meta média é de 5 anos. E uma meta longa é de 10 anos. Foi assim que eu fiz as minhas metas. Então é isso. E qual que é uma meta de um ano? Vamos dar um exemplo de uma meta de um ano? Fazer uma nova série de trabalhos, né? Fazer uma nova série de pinturas, ou organizar seu portfólio, organizar seu, seu currículo, né? Participar de um salão pequeno, então, igual salão dos novos, salão que não é tão concorrido como um edital do Banco do Brasil. É isso. Isso seria essa parte inicial. Agora, vamos pensar o seguinte, que é uma coisa que pegou muito na apresentação dos artistas nesse edital do Salão dos Novos. Portfólio. Gente, nesse salão não precisava portfólio, mas era um adendo quem tinha um portfólio, né? Era uma somatória, porque se você me dá 3 obras, hoje que eu vou olhar o seu portfólio, isso no contexto geral, eu já estava indo para um geral, não especificamente também para esse salão. Mas quando está sendo julgado, você mandou para um edital, que é um salão, e aí quem está fazendo o jurado, está fazendo a seleção, ele vai olhar seus trabalhos. Se ele tiver dúvida sobre a sua poética, ele vai olhar no seu portfólio. Se ele tiver mais dúvida ainda, ele vai olhar na sua rede social. Então é muito importante você ter um portfólio com uma linguagem que seja perante ao que você apresentou para o salão, para o edital. Então, a narrativa do salão, das obras que estão apresentadas para o salão, tem que ser a narrativa que você tem no seu portfólio. Eu sei que se você é artista novo, você não tem ainda um grande portfólio, mas à medida que você vai produzindo, você vai pensando sobre isso já, de como você apresentar uma obra para um salão de artes, seu portfólio conta muito nisso. E agora uma outra coisa. O texto de apresentação sobre o que você pesquisa, a sua poética. Eu coloquei aqui sobre 700 caracteres, que é um texto rápido, fácil de quem está fazendo o julgamento ler, e você conta um pouco sobre a sua poética. Então, aqui está o artista, por meio de objetos, fotografia, vídeos, aborda questões existenciais pensados no contexto do sistema simbólico chamado verdade apresentada. E aí vai contar um pouco sobre a minha poética. Está aqui. Então, 700 caracteres. E aí, por que 700 caracteres? E geralmente os editais pedem 700 caracteres. Ou se você vai mandar para uma exposição que você foi convidado, e a pessoa vai pedir a sua poética, em média, 500 a 700 caracteres. Então, se você já tiver um texto curto, você já tem isso pronto. Você não vai precisar se desesperar e construir a sua poética. Então, e se você precisar aumentar, você aumenta. Precisa diminuir, também você diminui. Mas, em média, 700 caracteres é um bom número para você mandar, tanto no seu portfólio, que é um portfólio resumido, como para um edital, tá bom? Agora, o seu currículo, né? Terminou ali. Eu coloquei 500 caracteres. E aí, assim, gente, tá aqui comigo, uma coisa super importante. Olha, tá o meu nome, Sérgio Adriano H, tá a data que eu nasci, 1975, Joinville, Santa Catarina. Pode ser que muita gente não saiba onde que é Joinville. Então, você coloca, ou não sabe onde que é a sua cidade. Aí você coloca o seu estado. Se eu estivesse fazendo um edital, uma apresentação fora do Brasil, eu colocaria Joinville Brasil, né? Ou só Brasil. E outra coisa, é importante dizer aonde você vive. Então tá aqui, vive e produz entre Joinville, Florianópolis e São Paulo. Eu trabalho em 3 lugares, mas é importante para quem está julgando saber onde você vive. Se você vive no Nordeste, se você vive no interior de São Paulo, se você vive no interior de Santa Catarina, é importante. Se você vive no Quilombo, é importante você salientar isso. E aí depois vem a minha formação aqui. Aí eu estou contando quantos prêmios eu tenho
Quantas exposições eu já fiz? Eu destaco 2 exposições e 3 bienais. Eu fiz Bienal de Curitiba e Bienal da Argentina. E depois eu conto quantos acervos eu estou. Estou em 20 acervos. Aí eu estou, como eu contei, estou em acervo do MAC, enfim. Mas isso aqui é uma mini bio de 500 caracteres que você consegue mandar, de novo, para um edital, para um lugar que você foi convidado ou para uma palestra. Mas é muito importante estar aqui, principalmente essa parte inicial, que vem o seu nome, a data que você nasceu, o ano que você nasceu, né? E a cidade que você nasceu, e aonde você trabalha e vive. Eu adoro saber isso. Quando eu estou lendo, estou julgando o salão, um edital, eu gosto de saber de onde que eu estou, com quem eu estou falando, me relacionar com essa pessoa, pensar se ela é de qual região desse grande Brasil, tá bom? Se você tiver a mais um edital, tiver a mais, tiver uma página, uma lauda, você pode crescer isso, né? Então, apresentar com uma foto, e aí vem com o seu texto no lado, destacar as partes importantes, né? Então, aqui está destacado o meu nome, quantos prêmios, quantas exposições e acervos. Está em negrito aí, porque se a pessoa também quiser correr só o olho e ver só isso, também ela pode, né? Então, são várias formas de apresentar a sua mini bio que eu estou dividindo com vocês. E é exatamente isso que eu mando para o salão, um edital e assim. E agora, vamos pensar uma outra coisa, que a gente está falando dessa construção, né? De planejamento de carreira. E eu queria dividir uma coisa com vocês, essa parte inicial, estrutural do planejamento. Depois eu queria dividir isso agora com vocês, de como que eu apliquei isso no meu dia a dia, né? Porque não adianta nada só vir falar para vocês palavras e a gente não vê efetivamente como eu fiz isso na minha carreira. Porque eu estou espelhando aqui, falando a partir da minha carreira. Então é isso. A poética visual e planejamento criativo. Olha a chamada que é. Uma poética visual e planejamento criativo. A obra nasce de um processo estruturado. Então, coloca aí para você, porque assim, alguém vai te perguntar como que é a sua poética? É uma construção a poética. Mas como que você cria essa poética? Qual é o start dessa poética, né? E aqui está um processo para você ter. Então, você tem a ideia, ok? A investigação. Você tem que fazer a investigação. Todo artista hoje, não vou dizer todo, porque cada um segue a sua cartilha, mas grande parte dos artistas hoje é um pesquisador. Ou pesquisador, pesquisa material, enfim. É um pesquisador. Então, o que é investigação? É uma pesquisa. Você vai investigar sobre determinado assunto que veio a ideia. Então, tem a ideia, você vai investigar, vai fazer o processo, ou seja, criar a obra, né? Executar essa obra, esse processo, e aí a obra é pronta, tá? Então, esse é um modo que você vai ter. E aí, para mim, vou dar um exemplo, né? Eu, Sérgio Adriano H, quais são as minhas linguagens principais? As principais, eu uso várias, né? Mas eu coloquei aqui para vocês. Eu uso a performance, a fotografia, o vídeo, o objeto, né, a palavra, nesse conjunto, para entre a ideia, da ideia à obra. Eu não sou um artista preso a uma única linguagem. Não é preciso, hoje em dia. Se você domina uma linguagem, ok. Eu tenho várias linguagens que eu domino, né? Mas um artista contemporâneo precisa hoje se comunicar com uma única linguagem. Tá bom? Coloquei aqui para vocês, a dúvida é o começo da sabedoria. Se você não tem dúvidas, só tem certezas, é um perigo. Aqui essa é uma performance que aconteceu no Atacama. E agora eu vi que eu tô com uma coisinha aqui, vamos ver se dá de ocultar. Aqui não dá de ocultar esse negócio que está aparecendo aqui em cima, gente. Eu estou em várias telas aqui e não consigo ocultar. O que tem embaixo aqui são maçãs e é uma performance que eu ficava assim, em cima das maçãs, até estourar as maçãs. Então, uma simbologia muito grande, né? Porque a maçã, que é a maçã, né? Para nós, né? O que ela representa, né? São várias verdades muito bem apresentadas que você fica se equilibrando. Então, para de se equilibrar as verdades do outro
e começo a buscar as suas verdades internas. Se tem algo que me disseram tão importante na minha vida de artista é, olhe para dentro de você e busque o mais verdadeiro, mais potente que existe dentro de você. E isso vai reverberar na sua poética, na sua arte. Aqui, já dando um salto, é um edital de Santa Catarina, o edital mais importante de Santa Catarina, o edital Elizabeth André, e eu estou na rua com um projeto chamado Visível do Invisível. Eu resolvi ir para a rua porque eu tenho certeza que a arte vai para todos em todos os lugares. E aí eu comecei a ir para a rua fazendo essa exposição aqui, e é o meu primeiro projeto, tem mais 10 projetos na rua. E aí está esse picolezeiro, lendo meu texto, fui eu que fiz o texto, um texto de aproximação, e tem as fotografias que iam nessa mala. E eu arrastava, tem rodinha, e eu montava em vários lugares específicos de Santa Catarina. Depois eu ia falar com alunos em escola, enfim. Mas por que eu estou falando sobre esse projeto para vocês? É que eu fiz esse projeto inicial, e desse projeto inicial, eu pensei que eu poderia fazer o quê? Aqui está eu circulando as fotografias que tinha, né? Aí eu poderia fazer um outro projeto que é a Bike Galeria. E que é um projeto que ia me dar mais mobilidade, e é um projeto que eu apresentei para a Joinville, no edital de Joinville, porque eu não tinha dinheiro para construir essa bicicleta, mas eu tinha um objetivo, ir para a Bienal de Curitiba. E aí eu fiz o projeto de Joinville, fotografei, filmei e registrei e mandei para um dos curadores da Bienal de Curitiba. E assim que eu fui parar na Bienal de Curitiba. E aqui vocês estão vendo a sequência de montagem, né, que está tudo dentro da caixa. Aqui é um lago dentro de casa, um projeto que eu fiquei 7 dias no Atacama, fotografando 7 dias dentro de casa. E aqui eu ficava falando com as pessoas. É o Museu Oscar Niemeyer de Curitiba, onde aconteceu a Bienal. Mas por que eu estou fazendo essas relações agora com vocês? É que vocês me viam fazendo um projeto na rua que me deu um start para fazer um grande projeto que era a Bike Galeria. E aí eu queria ir para a Bienal de Curitiba. E eu sabia que eu precisava de um grande projeto para ir para a Bienal de Curitiba. E esse grande projeto era essa bicicleta. Mas eu não tinha dinheiro, recurso para fazer ela. Então eu apresentei para um edital de Joinville, que eu moro em Joinville, eu poderia apresentei, fui selecionado, registrei o projeto em fotografia e enviei para os curadores da Bienal de Curitiba. E fui selecionado, e assim que eu fui para a Bienal de Curitiba. O que eu quero dizer para vocês? Isso teve planejamento, organização, exatamente assim. E foi assim que eu fui para lá na Bienal. Lógico que teve um projeto antes, né, da bike, e mais que isso, né, o Agnaldo Farias, quando eu estava apresentando em Joinville, a Bike Galeria em Joinville, o Agnaldo Farias estava lá em Joinville e eu contei para ele que esse projeto tinha a ver com o meu planejamento de carreira, que ele tinha comentado em 2011, em São Paulo, e está ele aqui, a pessoa tão importante que mudou minha vida, no contexto de que eu resolvi fazer um planejamento de carreira, estou contando para ele sobre esse planejamento de carreira, e nós estamos rindo sobre isso. Projeto A História do Brasil Marco. Eu vou para São Miguel do Gostoso. Agora eu vou fazer um salto com vocês aqui, para vocês entenderem de como que essas obras foram parar na exposição Corpo Manifesto do Centro Cultural Banco do Brasil. Então eu vou para São Miguel do Gostoso, e tem a Praia do Marco. O Brasil foi invadido em 1500, né? Em 1500 vieram e colocaram o primeiro marco nessa Praia do Marco. Então eu vou para lá e com um livro de história do Brasil, esse que está ali nesse cajado, para discutir sobre essa descobrimento. Eu estou fazendo uma aspas aqui que vocês não estão me vendo. Na verdade, essa invasão. E eu vou fazer essa série e eu vou para vários lugares do Brasil com lugares históricos, questionando esses lugares, né? Vou para Florianópolis, né? Santo Antônio de Lisboa, esse lugar, e onde chegou Dom Pedro. Em 1845 foi feita calçada, a primeira rua, fizeram uma rua calçada, a primeira rua calçada de Santa Catarina, e Dom Pedro chegou nesse lugar.
E aí tem lá um monumento, uma placa dizendo que o Dom Pedro chegou nesse lugar. Mas ninguém encontra quem fez a rua. Imagina vocês, 1845, quem fez a rua. Eu vou para lá questionar isso, com esse portal de cana-de-açúcar e esse manto, que é a cobertura que cobre as ruas de São Paulo, para discutir sobre isso. Então, eu vou para vários lugares históricos. Aqui já é Porto Alegre, o Parque Farroupilha, para discutir sobre os lanceiros, né? Aqui é uma pintura que fizeram dos lanceiros. Quem foi os lanceiros? Quando teve a Guerra dos Farrapos, foi dito para as pessoas escravizadas negras que se elas fossem lutar na guerra e voltassem, elas estavam livres. Só que tem um detalhe: elas foram lutar com lança, descalças, e eu vou usar a palavra de guerra. Era a vanguarda. O que é a vanguarda? Eles iam à frente das tropas. Então, eu acho que não voltou nada, quase ninguém voltou disso. Né? E o que voltaram e continuavam sendo escravos. Né? Então, eu vou para esse lugar histórico fazer essa fotografia para discutir com essa lança que tem um lado, discutir sobre essa história. Olha como eu estou fazendo uma narrativa histórica do Brasil aqui no Rio de Janeiro, onde Dom Pedro chegou, e existia, antes de Dom Pedro chegar nesse lugar, existia um porto, que tiraram o porto daqui onde chegavam os escravizados, e aí colocavam no Valongo, né, que foi o maior porto onde recebeu mais escravizados, e aqui foi higienizado. E eu estou com o cobertor também, no Conjunto das Ruas de São Paulo, que você sabe quem usa esse cobertor, né? Qual é a pele que usa esse cobertor. Então, eu vou para esse lugar e tem um detalhe de como que eu estou usando o manto. Aliás, desculpa, eu estou falando manto, mas é o cobertor. Então, eu transformo o cobertor em um manto. Em 2023, eu fui para Paris, convidado do Instituto Nacional de História da Arte, para um colóquio decolonial e para fazer uma performance. E eu ficava em cima de uma base por 23 minutos, com uma faixa de descolonizar, que a cada 23 minutos morre uma pessoa negra no Brasil. Né? Então eu vou discutir sobre isso, esse silenciamento. Eu estou no maior museu que recebe, ainda continua colonizando pessoas fazendo a performance. Depois eu vou para o Jardim também fazer essa performance, para descolonizar nessa faixa, com tipografia africana, o S cortado, porque tem um movimento, né, do decolonial, e aí tem esse movimento que vai e a faixa. Isso foi em Paris, muito importante para mim, essa inserção internacional já, depois eu conto sobre isso mais, mas esse movimento de como pensar que vieram de lá pessoas que vieram contar uma história sobre o Brasil e levavam essa história, e até hoje essa história que está nos nossos livros, do hebreu, Gênesis, afeta pessoas da minha cor. E ainda ela aparece muito, né? Então, esse movimento decolonial de ir a Paris e pensar esse efeito decolonial é muito importante. Aí eu vou para Porto de Galinhas, né, onde vai ter, tem esse nome porque quando foi proibido o tráfico da Europa, o tráfico na Europa, as pessoas escravizadas eram colocadas embaixo do navio e em cima das galinhas. E quando chegava aqui em Porto Rico, Brasil, se gritava o código: chegaram as galinhas. E aí, por isso que veio Porto de Galinhas. Eu vou para Porto de Galinhas com essa faixa de penas para discutir sobre esses apagamentos instantes. Aí vou transformar também, colocar em penas de galinha na vassoura da Unicamp, para discutir sobre o racismo, principalmente a escravidão contemporânea, como que é esse novo disfarce da escravidão contemporânea, né? Quem usa esses instrumentos de trabalho, né? Tá aqui com essa ponta de metal. Aqui eu já vou pintar e inverter os personagens, né? Uma pintura do Gênesis aqui. Eu inverto os personagens. Eu vou pintar os personagens de branco, na primeira vista do Brasil. E aí, olha como começa a juntar agora, né? Eu vou lá, quando teve o Marco no Brasil, né? A praia do Marco, e aí eu coloco no lado
essa primeira missa no Brasil. Olha a junção poética, né? E aqui a gente está começando a ver de como que eu começo a juntar algo que é pintura, com fotografia que é performance, e como eu vou juntar esses elementos poeticamente, num planejamento criativo. Olha que eu estou usando a palavra, um planejamento criativo que eu estou usando. Aqui eu vou pintar, recortar a imagem do primeiro presidente do Brasil, né, que é esse recorte, e vou pintar a cabeça com terra do Campos Palmares, para pensar que Zumbi foi o nosso primeiro presidente, já que no Campos Palmares viviam pessoas negras, povos originários e brancos sem serventia, viviam em todos esses lugares livres. E como Zumbi comandava todo mundo, então Zumbi pode ter sido nosso primeiro presidente. Aqui também é pintado com terra do Campos Palmares, né? E essa pintura, eu tenho a felicidade de ela estar no acervo, no Palácio dos Presidentes, né? Em Brasília. Eu digo que ela subiu a rampa, e se existe o palácio, os Palácios dos Presidentes, né? Essa pintura tinha que estar lá, então ela está lá por isso. Aí, eu já estou indo para o final, mas é um apanhado para vocês verem de como que chega no edital, né? Como foi essa construção para chegar num grande edital, que Corpo Manifesto. Esses 10 anos de planejamento, no final de tudo, eu coloquei que eu queria ganhar grandes editais. E um dos grandes editais era a Caixa Cultural, o Centro Cultural Banco do Brasil e o Pulsar. Todos eles eu acabei ganhando em 2023, já realizei, e agora em 2025 eu realizei o CCBB, né, o Centro Cultural Banco do Brasil, com essa exposição, Corpo Manifesto, que foi no Rio de Janeiro e em São Paulo. E a partir daqui que eu queria juntar todas essas informações que dei para vocês e pensar sobre essas metas curtas, médias e longas, e de como me levou a chegar nesse lugar. Aqui é exatamente como eu apresentei no edital, eu mandei exatamente assim, a infografia. É um pouquinho que eu queria dividir também com vocês, essa experiência de como que foi que eu apresentei para o edital. Então, tem a planta baixa do local onde eu queria, que na verdade é aqui em São Paulo, esse, né? E aí eu fui colocando as obras sequenciais representando o que eu queria em cada lugar, né? Então, tá aqui as cores, tem a cor vermelha aqui, ó, início da exposição, início segundo, e aí tem um cofre que eu ia colocar o vídeo. E aqui está um pouco disso, da sequência das obras, ó, da sequencial, de como eu apresento a montagem. Aqui você precisa ler a montagem. E lógico, eu não tinha o recurso para fazer em 3D, isso. Exatamente assim que eu apresento nos editais. Depois tem, lógico, a descrição de cada obra, né? Aqui a montagem, depois vem a descrição de cada obra. Mas o que eu queria dividir com vocês é que não precisa de um 3D para você conseguir passar no edital, diferente de qual seja o edital. Você precisa de potência nas suas obras, né? E aqui já é um 3D, que foi feito depois que eu fui selecionado, que aí o Banco do Brasil me pediu, e aqui como ficaria as salas, né? A sala de vídeo. E aí, como foi no Rio e aqui em São Paulo, mudei de local, a gente fez adaptações nesse projeto. E aqui, efetivamente, no Rio de Janeiro, vocês estão vendo no Rio de Janeiro, a exposição foi no segundo andar, tinha 3 salas, e eu vou passar um pouco para vocês, para depois eu sair o slide e poder falar diretamente com vocês. Aqui tinha essa fotografia em cima, né, as pessoas, essa era a entrada da sala, e tinha um direcionamento, né, das pessoas. Aqui já é a sala com as obras, e aí vocês estão vendo as obras de pesquisa, lá na Praia do Marco, a pesquisa em Porto de Galinhas, a pesquisa que eu fiz dentro de casa, me autofotografando, todas essas fotografias que vocês estão vendo, eu me autofotografo. Aí depois tinha outra sala, Corpo Manifesto, né, que era assim. Aí vinha essa sequência de obras, a obra que
eu mostrei para vocês no Rio de Janeiro, tinha objetos também, mas eu não vou falar. O Presidente Zumbi dos Palmares, que é uma outra pintura, uma variação. As obras que estão em vários acervos, né? Que estão no acervo do MAC, no MAR do Rio de Janeiro, na Unicamp, aqui. Tinha esse mobiliário que foi criado para exposição. E aí eu vou dar um salto só para vocês entenderem os acervos, né? Isso está no acervo do MAC, acervo do MAC, está no acervo do MAN. Eu estou correndo aqui com vocês porque eu quero descer a apresentação e falar diretamente com vocês. Eu também estou pensando num planejamento de carreira que tem que ter documentários sobre o artista. Então, fica a dica também, quando você chegar numa certa fase da sua vida, se associe com pessoas para poder fazer documentários. Aqui é da Célia Maria, fez um documentário, 2. Eu ando falando muito sobre na universidade, para criarem artigos, dissertações, sobre a minha pesquisa. E desse atrás aqui, né? Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. Lembre sobre isso, né? Esse é o planejamento de carreira. E eu vou tirar daqui a apresentação para a gente poder falar com vocês diretamente e falar um pouco de cada parte disso aqui. Vou parar a apresentação aqui. Ok, parei minha apresentação e estou direto com vocês aqui. O que eu dessa apanhado geral com vocês, que foi uma batidona, assim, o que eu queria retomar de novo é sobre o que eu falei sobre a organização, a persistência e disciplina. Vocês viram que todo momento que eu queria ir para algum lugar, tinha um planejamento de como que eu vou chegar nesse lugar? A Bienal de Curitiba. Eu gostaria de chegar na Bienal de Curitiba. Como que eu vou chegar na Bienal de Curitiba se eu não tinha um grande projeto? Não, então eu vou criar um grande projeto e depois eu vou apresentar. Isso não é em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso é um planejamento mesmo. É um projeto que você vai fazer na sua carreira. Mais que isso, né? A disciplina, né? Porque na minha carreira eu levei muitos nãos e levo ainda. Então, e como pensar sobre esses nãos e você transformar o não em positivo para você, né? Ser combustível. Não, eu quero muito isso. Eu quero isso. E uma outra coisa, acho que eu precisava dividir muito com vocês, que era pensar a longo, né? Esse processo de longo. Porque a gente quer muito algo para amanhã. E a gente não pensa a carreira a longo prazo. O que efetivamente eu quero ser? Então, se você quiser ser um artista local, está maravilhoso, está perfeito. Mas se você quiser ser um grande artista, pense sobre todas essas questões que eu falei para você. Pense que, para você se tornar um grande artista, você tem que estar em grandes acervos, participar de grandes exposições. Os curadores precisam conhecer você. Se você quiser participar de grandes editais, estar em grandes colecionadores particulares, isso conta muito. Então, é todo esse conjunto que vai se transformar em um grande artista. E é todos esses elementos que você precisa ter no seu planejamento de carreira. Então, eu falei para você, né, deixar um espaço. Qual é o seu grande sonho em artes, né? E agora eu lanço uma pergunta, né? Por que você não chega no seu grande sonho em artes, né? O que está faltando para você chegar nesse grande sonho em artes? Fala para mim. Então, para a gente ir para o encerramento dessa minha fala, de contribuição, que agora, nesses 10 anos que eu fiz de carreira, foram muito duros, porque, assim, ninguém sabe o que você passa enquanto artista quando você está na abertura da exposição, né? Quantas vezes eu fui montar exposições no Rio de Janeiro e levei 6 malas de obras, as obras comigo, e montei a exposição em 2 dias e fiquei para a abertura de exposição. Pense sobre isso, né? O artista de hoje, ele é o gerenciador da sua carreira, mas é mais que isso. Ele articula não só as obras, como as obras vão chegar na exposição, como vai ser montadas as obras, né? Quem você vai convidar para fazer o texto, mas se você não tiver dinheiro para convidar a pessoa, você escreve o texto. Se você não tiver dinheiro para
convidar alguém para escrever um release, você escreve o release. Se você não tem assessoria de imprensa, você manda para o jornal ou as redes para divulgar sobre o seu trabalho. Então, manda uma foto, junto com a foto do trabalho, uma foto sua. O que eu quero dizer com isso é que o artista de hoje é um gerenciador da sua carreira. Então, pense sobre isso nessa nossa fala, que é curta, mas pense que você precisa ter uma base sólida e gerenciar toda a sua cadeia enquanto artista. Então é isso. Franzói, Simone, estou aqui. Se alguém tiver alguma pergunta aí, que a gente está transmitindo para Joinville, no auditório, se você quiser me fazer uma pergunta para poder responder, já está dando nossa hora, mas enfim, é isso. Eu agradeço por esse momento e divido com vocês com o coração que eu espero quem esteja aí me ouvindo, a gente dividir paredes em grandes exposições. E fica o convite para vir conhecer o Arte 8, que fica em São Paulo, na Avenida Ipiranga 103. É um lugar que a gente trabalha com afeto e verdade e trabalha com planejamento de carreira. Então fica, se você vier a São Paulo, nos procure e vá no nosso ateliê, que é da Rafaela Gimene e Sérgio Adriano. Muito obrigado. E obrigado pelo convite, Franzói, por poder fazer, somar conhecimento nesse grande projeto, que é esse 16º Salão de Artes. Obrigado. Não tem perguntas no chat, pode